Você reparou como, de repente, vários produtos de beleza começam a carregar molecular no nome? Tem sérum, creme, claro, tratamentos estéticos profissionais, muitos adotando essa palavra que soa mais científica, tecnológica e até meio futurista, né? Se tem uma coisa que a gente gosta de falar aqui no Tchau Bela é léxico, né? E beleza molecular nada mais é do que um jeito novo de posicionar um produto de alta performance com cara de inovação e precisão. Porque vamos combinar, tudo é molecular. A química sempre teve aí, mas agora é símbolo de status para sua necessaire. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Se antes a gente falava de dermocosmético, agora a gente está acompanhando várias marcas premium e de luxo adotarem o molecular nas suas narrativas. Soa assim mais aspiracional, conecta com o imaginário do que é biotecnologia, com medicina de precisão e, claro, com longevidade, que é o tema que tem guiado as nossas pesquisas nos últimos anos em todas as categorias, né? Se eu tivesse que resumir, eu diria que molecular é uma forma de diferenciar o luxo tecnológico do luxo tradicional. Na prática, quando uma marca diz que o seu produto é molecular, ela pode estar falando de muitas coisas diferentes. Exemplos recorrentes associados a isso aí: moléculas bioidênticas, as que a gente tem no nosso corpo, construídas em laboratório, ingredientes desenhados por AI, biofermentação, biotecnologia, nanopartícula, tudo pode ser molecular, eu diria. E acho que é interessante a gente aqui aproveitar para fazer essa correlação com outra tendência crescente, a de produtos que você pode usar em casa, mas que são inspirados em tratamentos profissionais, geralmente feitos nos consultórios. E aí entram outras expressões como fatores de crescimento, os exosomos, peptídeos com efeito Botox-like ou tipo Botox. O molecular virou um grande guarda-chuva, mais ou menos hermético, para que todo esse vocabulário que soa mais profissional e mais eficiente tenha um destaque. E por que o consumidor premium e de luxo, sobretudo, compra essa ideia, né? Ficamos nos perguntando aqui quando isso pode ser só uma jogada de marketing ou de fato faz sentido, mas de maneira geral, porque todo mundo anda cansado das conversas superficiais e hoje com mais repertório, sobretudo sobre skincare, mais gente quer garantias que deixem claro que a eficácia é comprovada, que a inovação é legítima, mesmo que é isso que eu falei, né? Às vezes a gente corre o risco de estar caindo em mais um dicionário da moda. Mas o fato é que a gente anda vivendo em tempos em que tudo é alta performance, né? Falamos disso muito em vários episódios. Alta performance que está profundamente conectada com a onda da longevidade, né? A gente está nessa era em que a gente está começando a falar de idade biológica, de biohacking, de check-up preventivo. E a gente tem muitos episódios sobre esse assunto, né? O que está rolando é que o consumidor de luxo tá com um repertório sobre ativo, então léxico mesmo, e ele não quer mais só um creminho que vai hidratar o rosto, ele quer um novo sérum que fale a mesma língua de um laboratório. Eu estava vendo um vídeo do Jacob Peters, que é fundador do Superpower. É um aplicativo, né, feito por uma startup de saúde que junta dados com centenas de biomarcadores do seu exame de sangue, por exemplo, ou genético, para gerar insights de saúde. Ele fala justamente sobre como as pessoas hoje querem identificar a sua saúde com uma saúde celular, não mais com quantos anos você tem ou com a vitalidade que você tem. Saúde celular, estamos indo longe, né? Eu tô guardando dinheiro pra fazer o exame, tá? Pra saber a minha idade celular, mas enfim. Não, não tô dizendo que eu Volto com não apoio notícias. não, mas eu tô dizendo que, meu, a gente tá ficando Doido. o Drauzio Varela. Eu amo. E aí, a gente foi atrás de dados, que é uma coisa que a gente ama aqui no Tchau Bela. E quando a gente olha para o mercado global de skincare personalizado, por exemplo, ele foi avaliado em cerca de 30 bilhões. E a projeção é que ele chegue em 66 bilhões de dólares até 2034. Tudo isso segundo uma empresa especializada em pesquisa e dados de saúde que chama Towards Healthcare. E a gente pode entender que nesse guarda-chuva também de personalização cabe muita coisa, mas nesse caso tem a ver com, sim, avanços tecnológicos que incluem inteligência artificial, com diagnóstico, com maiores investimentos de
produto e desenvolvimento, e também uma mudança do consumidor em direção a produtos de beleza, mas que estão falando essa língua de saúde, né, com um respaldo científico mais sustentáveis, mais clean, que também vivemos falando disso aqui, né. Ou seja, a tal da saúde regenerativa está em tudo, até no skincare do futuro. Enfim, a gente vai falar de futuro, mas quero falar antes sobre o que já está na prateleira, porque a gente tem ótimos exemplos que estão usando um pouco dessa palavra e que também são representativos quando o assunto é investimento em tecnologia. Eu amo a Shiseido, né, não é nenhum segredo, e eles têm uma comunicação muito voltada para a senescência celular, que é, enfim, o principal processo de envelhecimento que acontece ali nas células, falando de forma muito grosseira. Eles também têm uma tecnologia que flerta com esse assunto chamada Molecule Shift, que, atenção, compacta e depois expande moléculas de ácido hialurônico pela manhã. E você consegue encontrar aqui no Brasil no Bioperformance Skin Filler, que usei até a última gota nas rugas na minha testa. Como não amar? Bom, Olera, marca brasileira de skincare, nossa cliente, tem inclusive um sérum chamado Molecular, que é multifuncional e criado a partir de uma molécula patenteada, o TI-35, que foi feito usando um subproduto do açaí da Amazônia, ou seja, a semente do açaí, e ele hidrata profundamente, reduz linhas e rugas e protege a pele de danos estressores e ambientais. Também tem uma coisinha molecular na The Therapy, né, uma marca nova que você tá usando e amando. Conta. Conto tudo. The Therapy é uma marca brasileira, clean, e que, segundo a Solange Osuka, que é cofundadora e desenvolvedora dos produtos, otimiza com muita tecnologia moléculas vegetais para que, em alta concentração, elas tenham o mesmo resultado dos ingredientes de origem animal clássicos, como, por exemplo, as ceramidas. E tem deixado os meus cachos maravilhosos. Tudo que a gente falou aqui usamos até a última gota, Opa! obcecadas. No quesito léxico, estão entregando narrativa, mas entregando muito resultado, Para né? pessoas muito exigentes. Bom, quando a gente começa a falar de formulação high-tech, não é só molecular, né? A gente precisa abrir um novo capítulo aqui sobre os ingredientes da vez, que você falou um pouquinho lá no começo, e que também assumem esse caráter meio futurista, né? PDRN, NAD, exossomo, fator de crescimento, célula-tronco, enfim. Isso também é parte de um léxico que saiu das clínicas de dermatologia, sobretudo das coreanas, que andam hitando no TikTok e são muito atraentes, né? Vimos até Kim Kardashian partindo no seu jatinho com as amigas para Seul, só para passar num dermatologista e fazer uns tratamentos faciais em loco. A gente tenta fazer episódios sem falar nela, a gente não consegue. Bom, é claro que a indústria cosmética está absorvendo tudo isso em cremes e potinhos maravilhosos para a gente ter em casa. Então vamos dar uma mergulhada nesse assunto? Vamos. Explica o tal do PDRN, por favor, porque é minha professora, né, gente? Vou tentar, gente. Eu vou fazer um disclaimer antes de começar, tá? Que eu não sou dermatologista, eu não sou química, farmacêutica, nem cientista. Tudo que eu tô falando aqui é com base no que as marcas, inclusive, comunicam aos consumidores finais. Então, biomédicos, médicos, não me cancelem. Pode me corrigir se precisar, mas enfim. Ajuda a gente. Não que a gente não tenha checado isso trocentas vezes, inclusive com profissionais maravilhosos, mas vamos lá. PDRN. O que anda em alta? Um tratamento injetável, você deve ter cruzado com um vídeo no TikTok, as pessoas ficam com 1000 bolinhas no rosto, feito com essa substância que é sintetizada a partir de fragmentos de DNA extraídos, o mais famoso, do esperma do salmão. Só esse, né, enfim, já chama atenção. Para que ele serve? Para estimular a cicatrização, aumentar o metabolismo celular e a produção de colágeno. Aqui, a gente já encontra algumas versões, nem todas, né, não é sobre o esperma do salmão, mas enfim, de uso tópico. Marcas brasileiras como a Dermage e a Adicus têm a sua versão e fiquei muito animada essa semana porque a Medcube, uma das marcas coreanas que popularizou essa história, chegou no Brasil e você encontra na drogaria Iguatemi. Olha, eu vou deixar também aqui o Seu aviso, review? meu review exato do PDRN Cell Booster da Adicus, que vem combinado com os famosos exosomos que eu já falei lá atrás e com micropeptídeos, que são hits, né, também, associados a esse lugar de alta performance, e tá muito gostoso esse sérum. Sim, exossomos, uma trend também.
Eles são vesículas, majoritariamente vegetais, nanoscópicas, que são liberadas pelas células e eles ajudam a entregar mensagens de regeneração celular. Então, são bons mensageiros para a gente manter a vitalidade. E peptídeo é um clássico, né? Isso não é uma novidade, né, gente? Agora a gente acha que o gloss da Rhode com peptídeo é muito high-tech, mas a verdade é que é um clássico do universo do skincare, falando muito grosseiramente. É como se eles fossem os blocos de construção das proteínas que ajudam o nosso rosto a ter mais sustentação, a pele ter menos ruga, enfim, viraram uma febre recentemente também com esse apelo regenerador, né, que a gente vem assistindo. E acho que é hora da gente falar do Pitiox, da SkinCeuticals, que tá nessa mesma toada de tratamentos injetáveis que inspiram produtos de uso tópico, não só no nome, mas nos efeitos, e portanto são testados em comparação com os próprios procedimentos, né? É, a SkinCeuticals usa muito essa equivalência na comunicação, né, esse também usado até a última gota, muito bom. E vamos falar de NAD, né, que a gente falou no nosso episódio de suplemento, é a onda da vez quando a gente pensa em proteína, mas também parece que tá migrando para as formas de skincare, né? É ainda meio novo, né, os tratamentos são injetáveis, não são para usar em casa. Mas NAD é uma coenzima que a gente tem nas nossas células e tá ligada à energia celular e ao reparo de DNA, e nos tratamentos de skincare vai se relacionar com essa melhora de firmeza, redução de linhas, rugas, né, entre outras coisas. Como tudo, essa conversa é sempre sob esse nosso medo terrível de envelhecer, não é? É, mas a gente tá dando uma maquiada nesse medo com um desejo por saúde e longevidade, né. E, enfim, também faz sentido, porque o NAD, por exemplo, a produção dessa substância vai caindo conforme o tempo passa, então fica nesse meio do caminho aí, né. Bom, e os fatores de crescimento? A gente falou disso, né, com a Rita da The Ordinary num dos nossos últimos episódios. E durante o nosso papo, ela contou que a marca não é deslumbrada, ela não fica tentando incluir tudo quanto é tecnologia nas fórmulas, mas que o resultado dos fatores de crescimento deixaram eles impressionados. Então, o ingrediente foi sim incorporado em um dos hidratantes. É, fator de crescimento, meu, tá muito na moda. Acho Opa! também muito atraente. Eles funcionam sinalizando para as células quando elas devem se multiplicar ou se regenerar, né? Então, a gente vê como eles estão sendo usados em pets e também nos creminhos que simulam microagulhamento, que também estão muito em alta. Mas uma das coisas mais interessantes que eu li sobre isso no Huffington Post é que eles também estão mais populares por conta do avanço tecnológico. Então, dá para criar versões sintéticas e também versões a partir de vegetais com biotecnologia, que são mais eficientes do que a gente sabia, em tese, no passado. E aí tem tudo a ver com o que a gente falou lá no começo sobre performance estar aliada a investimento mesmo, né, em inovação. Então é isso, de novo, eu não sou dermatologista, cientista, nem química. Se eu cometi algum erro, vocês me falem, não me cancelem, que eu sou uma boa pesquisadora só. Eu adoro te ouvir. E o futuro do futuro? Vamos falar sobre isso, porque ele tá ainda mais impressionante, talvez é a palavra É meio certa. filme de terror, né. Assustador, talvez, né? Cronenberg, brincadeira. Então, o quê? Falando de tratamento de exosomo derivado de células humanas e sangue do cordão umbilical. Mas parece que já foi proibido no Reino Unido, disse o Guardian. Porque as pessoas estão testando isso no próprio rosto, hein. Mas tem uma marca aí, né, que tá bombando, que chama Angela Caglia. É uma marca americana, fundada na Califórnia, que vende um pouco dessa história de matéria-prima humana. Eu tenho um pouco de medo, devo dizer. Acho assustador, até porque eu acho que, enfim, para outro episódio, todas as minhas opiniões sobre a fissura do não envelhecer. Mas a gente deve dizer que a Angela é uma marca que você encontra na Violet Grey, na Nordstrom, que cresceu 90% entre 2023 e 2024. Mas eu acho que eu nem sei explicar direito que célula-tronca que eles usam. De forma bastante grosseira, segundo o que eles explicam, os ingredientes são retirados de tecido adiposo humano. Então, basicamente, quem faz cirurgia plástica e é jovem e saudável pode doar esse tecido para que eles sintetizem o ingrediente. Tem uma outra marca também, a Factor 5, que tem uma proposta parecida, ambas com preços que ultrapassam a casa dos R$ 1.000, e não tem no Brasil, né, medidas. Gente, é o Inception da cirurgia com o tratamento. Socorro. Eu tenho medo, acho que é pra ter mesmo, porque a gente vive esse momento de muita novidade. Eu acho que tudo que chega no mercado parece ter deixado o seu creminho com cara de antigo, sabe? Parece que ele não é tão eficiente ou tecnológico, mas a gente precisa ter calma. Eu sou sempre mais cética com essas coisas da moda, porque gosto de estudo científico, de tempo, de comparação com os ingredientes clássicos que estão aí há muito tempo sendo testados, sobretudo uma preocupação com segurança, né? Exossomos, por exemplo,
exemplo, é uma questão entre as instituições reguladoras. E aqui tô falando do injetável, né? Numa matéria do Belezinha, a gente fala sobre como várias dessas coisas que estão bombando em clínicas coreanas no TikTok ainda enfrentam desafios em termos de padronização, de segurança, de regulamentação. Então, se não está liberado pela Anvisa, vai devagar, coisinha. Tenha medo mesmo. E eu acho que, assim, muito legal movimentar o mercado. A gente ama novidade, a gente ama de falar de tudo Não, a gente ama isso. ciência. De fato, é isso. Se tem gente botando energia, dinheiro para que a vida fique, de fato, Mais high-tech, mais né? high-tech, mais sustentável, somos super apoiadoras, mas, né, sem taquicardia. Porque, bom, futuro do futuro mesmo, né? Alta tecnologia mesmo, vai ser manipulação genética, vai ser hiperpersonalização com AI. É algo que a gente pode decidir como é que a gente vai envelhecer. E não essa coisa meio paliativa que apareceu uma coisa e a gente cuida, né? Acho que prevenção é um tópico, né, quando a gente fala de longevidade. Eu acho que isso pra mim é futurista, assim, você vai programar como seu rosto vai envelhecer, né. Claro que a gente está falando de coisas praticamente inatingíveis, caríssimas, todas dedicadas a 1% da população. Então, a gente sempre gosta de lembrar que esse auê meio exclusivo é o que também faz tudo virar símbolo de status e faz todo mundo correr atrás dessas novidades. E a gente vem falando sobre como essa loucura de longevidade e saúde se relaciona com alta performance, né. A gente se cobra muito, quer ser perfeito, e também maquia um pouco a coisa do padrão de beleza, né. Mas a verdade é que, como sempre, a gente precisa lembrar que ele está a serviço da juventude eterna, dessa beleza jovem, que é tida como um capital feminino, é também um lugar de aprisionamento. A gente lê muito Valesca Zanella, né, uma autora que fala do assunto, mas acho que é isso, não dá pra romper, né, com o padrão de beleza que a gente foi criado culturalmente, mas a gente precisa ser crítico, né, não sair topando tudo, gente. Pois é, porque vamos lembrar que a gente começou falando de um rótulo molecular, a gente foi parar em célula-tronco e a gente não sabe onde é que isso tudo termina. Pra gente, tudo, vou falar de novo, tá? Termina na terapia pra gente conseguir equilibrar o desejo de consumo, a construção cultural, o cuidado na medida, a comparação estética com mulheres ou com celebridades inatingíveis, tudo isso sem que a gente pire ou empobreça loucamente. Exatamente. Então, cautela. Bom, Tchau Bela é idealizado por mim, Vânia Goy, pela Isa Deson. É parte de um núcleo de pesquisa e estratégia focado em comportamento para os mercados de consumo de beleza e de bem-estar. Essa é só uma palhinha do que a gente faz para marcas no mundo inteiro. Esse episódio foi gravado no nosso escritório aqui em São Paulo, conta com muito mais gente fazendo na prática do que só nós duas. A pesquisa é do Felipe Stoffa, da Larissa Nara e da Hannah Dourado. A identidade visual é do Nino Alexandre, a arte e a edição são da Bianca Lima, a trilha é do Chico Reginato. Agradecimentos especiais aos times da Deson e do Belezinha. Voltamos já já. Até daqui a 15 dias. Tchau Bela, seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.